Bom dia! Hoje eu estou aqui toda trabalhada no rosa, Barbie. Pra quê? Pra dizer pra vocês que 1 em cada 8 mulheres terá câncer de mama uma vez na vida. Pois é, gente, é um dado muito, muito triste. Mas eu trouxe aqui um mastologista, Dr. André Girardi, para falar um pouquinho desse tema que tanto as mulheres querem saber. Conta pra nós, André, qual é... Posso chamar de André, né? Por favor. Qual é a importância do Outubro Rosa, que é o mês que a gente tá? Conto sim. Cara, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Veja, quando você não fala a respeito de um assunto, é porque ele não está resolvido na sua vida. Se fala muito pouco a respeito de câncer, até pelo medo de atrair alguma coisa. Em outubro, é o mês que mundialmente se comemora o Outubro Rosa, é o mês que se fala muito a respeito dessa doença e da possibilidade de cura absoluta se descoberta ela cedo. E é cura absoluta, né? Absoluta, Carol. Se você descobre uma doença, um câncer de mama, quando ele ainda é subclínico, ou seja, quando não tem caroço, a chance de resolver sem quimioterapia é 100%. Então, assim, a gente tem alguns fatores que a gente pode discutir de risco, mas não tem como evitar com certeza absoluta ter câncer de mama. Mas é possível descobrir cedo se aparecer. Isso é feito basicamente com mamografias anuais e uma consulta com mastologista. E você falou pra mim um dado muito importante, que às vezes a gente acha que só ir no ginecologista resolve. E que o olhar clínico do mastologista, você estudou pra isso. Então, temos que ter um mastologista para chamar de nosso? Seria perfeito, Carol. Na verdade, existe uma cultura ainda das mulheres procurarem só o ginecologista para fazer rotina. Isso é muito sério, porque, em linhas gerais, o ginecologista, ele não sabe avaliar com perspicácia uma mama. É a tal da especialidade, né? Claro que é, Carol. E infelizmente, às vezes a paciente ou o médico olha só o laudo, não vê o exame, não avalia e deixa passar casos que podiam ser descobertos bem cedo. E você já viu laudos dizendo que estava tudo bem e pelo seu olhar você encontrou algo? Se eu não te falar que isso é semanal, eu estarei mentindo. Sério? Semanalmente. Palavra. Gente, vocês veem que importante que é isso? A gente acha que, às vezes eu sou dessas, eu pego o laudo, tá dando nada. Não vou nem levar pro médico, porque a gente acha que a gente é médico, entra no Dr. Google, Exatamente. Né? E como é que hoje o Outubro Rosa? Ele aumenta a procura por mastologista, por médico? Carol, qual que é o efeito dele? Infelizmente, com a pandemia, a gente começou a receber mais casos avançados. Porque o pessoal ficou com medo de sair de casa, Puxa de vida. fazer exame. Pra você ter uma ideia, ano passado, dos 11 milhões de exames da rede pública que deveriam ser feitas, mamografias, foram feitos 2 milhões só. Nossa. Então, muito exame foi perdido, né? E se você vai esperar para você achar uma lesão, quando você palpa um carocinho, por exemplo, já não é tão inicial mais. Então, você tem que achar o problema quando ele ainda é minúsculo, microscópico, para que você resolva e você não tem que fazer nada além de uma cirurgia. Se descobriu alguma coisa, já vai para cirurgia ou tem algumas outras maneiras? Não, o primeiro passo sempre é a biópsia. Tá. Se você tem uma lesão que tem um risco de câncer maior do que 3%, é biópsia. Depois da biópsia, mostrando que a lesão é benigna, você pode, se for o caso, tirar em consonância com a paciente, ou você pode observar a lesão, porque não tem risco de ser câncer. Mas se o risco é maior do que 3%, você biopsia, mostra um câncer, daí entra numa seara que é bem mais extensa, né? Só a mamografia resolve? Só o ultrassom? Os dois? Como é que é isso? Mamografia é o exame que reduz mortalidade por câncer de mama. Ultrassom, ressonância, termografia, ductografia são coisas importantes, mas secundárias, complementares. Tá, então a mamografia... Mamografia é o carro-chefe. Toda mulher acima de 35 anos tem que ter um exame de base e pós-40 no mínimo anual. Um exame de base, você diz, é um para eu deixar guardado, que eu fiz com 35, Exatamente. Quando eu chegar com 40 para você fazer o comparativo. Exatamente isso. André, antes da gente finalizar, eu quero que você fale aqui para a mãe, para a dona de casa, algumas dicas que elas podem fazer hoje para evitar de entrar nessa estatística de a cada 8, uma. Carol, 85% dos cânceres de mama, eles são esporádicos, quer dizer, estreia a família. Então a grande maioria dos casos, ninguém na família com câncer. Então, assim, uma minoria é hereditário mesmo. Você não pode fugir do fato de ser mulher, você não pode fugir da sua idade, você não pode fugir da sua genética, mas você pode fugir do sedentarismo, do alcoolismo, do cigarro. Você pode fugir de coisas que se somam para aumentar teu risco também. Você tem uma proteção de 40% se você, por acaso, tem uma vida não sedentária, se você não está acima do peso.
Porque depois do fato de a paciente ser mulher como principal fator de risco, a obesidade é o principal. Então, se eu posso dar um conselho se mantenha abaixo do peso. Cuidar da cabeça, do emocional, do psicológico, tem a ver com câncer ou não tem nada disso? Tem a ver. Na verdade, a parte emocional, ela piora e dificulta o tratamento. Ela não causa um câncer, mas piora bastante um problema desse. Porque você acaba tendo que ser um pouco psicólogo Sem dessas dúvida pessoas, nenhuma, né? sem dúvida nenhuma. André, foi um prazer ter você aqui. Eu sempre falo que desde o dia que eu te conheci, a minha cabeça mudou de verdade em relação a esse tema, porque pra mim era só ir no ginecologista que tá tudo certo. Sim. E é super importante levar isso pra você de casa, pra essa quantidade de mulher, que eu sou uma pessoa que ergo a bandeira das mulheres, né? Sou uma mulher super determinada aí com os meus propósitos e foi um grande prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que agregou demais pro nosso público. Ô, Carol, obrigado pelo seu carinho. Também é um prazer para mim estar aqui. E lembre-se, se tem mama, tem mastologista. Não basta passar com o ginecologista, tem que ter, como a Carol fala, um masto para chamar de seu. Pra chamar de seu. Eu tenho o meu, doutor André, tá? Fica aí até o próximo sábado com mais Francamente Carol.